Olá pessoal, hoje nós vamos falar aqui no nosso culto sobre um trecho da Bíblia que está no Evangelho de segundo João, no capítulo 15, os versículos de 1 a 11. Nós vamos falar sobre o versículo que nós temos principal nesse trecho é: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Para que vocês possam se contextualizar do que nós estamos falando, a Bíblia contém verdades profundas acerca da vida cristã. O Senhor Jesus utilizou ilustrações simples para nos ensinar algumas dessas verdades. Quando uma pessoa aceita Jesus como Salvador, precisa ficar unido com Ele para produzir frutos. E é isso que Jesus quis dizer quando eu sou a videira verdadeira e meu pai é agricultor. Jesus é a videira e nós somos os ramos, nós somos os frutos desta videira. Quando uma pessoa aceita Jesus como Salvador, ela precisa ficar unido com Ele para produzir os frutos. Ele é a videira e nós somos seus ramos. Quem estiver unido com Jesus viverá uma vida cheia de frutos, porque sem Ele não podemos fazer nada. Quando produzimos frutos para o Senhor, Deus é glorificado em nossas vidas. Se você já é um salvo, viva na dependência de Cristo para produzir frutos. Quais são os frutos que podemos produzir em nossas vidas? A Bíblia fala dos frutos do Espírito. Esse fruto surge quando ficamos ligados em Jesus e esse fruto é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, entre outros. Esses atributos, eles estão no livro de Gálatas, no capítulo 5, de 2 a 23. Você pode ser bondoso com alguém, mostrar alegria em realizar uma tarefa, ser fiel a Deus, ter paciência quando alguém te perturbar, etc. Veja o que diz João, o livro de João, no capítulo 15, 5. Eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se você já é um salvo, viva na dependência de Cristo para produzir frutos. Com filhos de Deus, temos uma responsabilidade de produzir bons frutos. Para a gente produzir bons frutos, precisamos tomar uma posição de depender totalmente do Senhor e obedecer a sua palavra. Jesus contou uma história sobre obediência. Certo homem tinha 2 filhos, ele foi falar com o mais velho e disse: Filho, hoje você vai trabalhar na minha plantação de uvas. Aí ele respondeu: Sim, Senhor, porém não foi. Dirigindo ao segundo, deu a mesma ordem. O filho respondeu dizendo que não queria, mas depois de arrependido foi. Qual deles fez o que o pai tinha ordenado? Perguntou Jesus às pessoas que estavam lhe ouvindo. E elas responderam: o filho mais novo. O Senhor Jesus disse: Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem de Deus no reino de Deus. O que estava dizendo era que essas pessoas, o que Jesus estava dizendo é que essas pessoas pecadoras creram e se arrependeram dos seus pecados. A Bíblia diz que todos nós nascemos no pecado. O pecado é terrível, é sempre contra o nosso Deus. O pecado é tudo aquilo que eu faço, falo e penso que desagrada a Deus. Por exemplo, mentir, olhar a prova do colega, roubar, odiar alguém, bater a porta com forças e muitas outras coisas. Todavia, Deus nos amou tanto que enviou do céu o seu Filho perfeito, o Senhor Jesus. Ele veio morrer numa cruz para nos salvar. Ele era o único que poderia derramar o seu sangue para a remissão dos nossos pecados. Ele carregou sobre si todos os nossos pecados. E pelo poder do nosso Deus, Jesus ressuscitou. Somente um amor tão grande como o do Criador de todas as coisas, por cada um de nós foi capaz de enviar seu único Filho. A palavra de Deus nos diz: Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda nós pecadores. Esse texto está em Romanos,
Romanos 5:8. Você ainda não creu em Jesus? Pode crer e se arrepender de seus pecados. Nós, pecadores, e aquelas pessoas também eram e se arrependeram. Quando alguém recebe Jesus como Salvador e permanece na videira, produzirá muitos frutos. Se você é uma criança salva, viva na dependência de Cristo para produzir frutos. Ao produzirmos frutos para o Senhor, recebemos bênção de grande valor na nossa vida espiritual. Veremos 3 coisas de grande valor: comunhão íntima com Deus, ao ponto de vermos nossas orações respondidas. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Assim está escrito em João 15:7. Que essa maravilhosa promessa de Deus responde às nossas orações segundo a sua vontade. A outra coisa é que Deus é glorificado em nós quando produzimos frutos. E assim mostra que somos seus discípulos. Nisto é que é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, assim vos tornareis meus discípulos. Isso está descrito em João 15:8. A terceira coisa é que ao produzir frutos temos alegria verdadeira. Em João 15:11, o seguinte trecho está descrito: tenho-vos dito estas coisas para que meu gozo estejais em vós e o vosso gozo seja completo. Somente Jesus pode dar alegria completa e verdadeira. Se você é uma criança, viva na dependência de Cristo para produzir frutos. Peça ao Senhor para te ajudar e assim você terá essas bênçãos de grande valor. Mas como é que nós fazemos para produzir frutos? Estarmos ligados na videira para que sejamos alegres, felizes, tenhamos mansidão, paz e todos os outros frutos. Para produzirmos frutos da salvação, precisamos ser verdadeiros, ramos frutíferos. Uma vez salvos, temos que dever de permanecer unidos com Cristo, para que Ele produza em nós os frutos da salvação. Se você é uma criança e já tem Jesus como Salvador, viva na dependência de Cristo para produzir frutos. Gostaria de compartilhar algumas maneiras práticas de ajudar a você a produzir bons frutos. Como é que a gente pode produzir bons frutos? Orando, lendo, meditando na palavra de Deus, falando de Jesus para os amigos e para os nossos familiares, ajudando alguém que está precisando, quem sabe uma visita ou enviar uma cartinha para alguém dizendo que está orando. Sempre venham à igreja para adorar o Senhor e aprender mais de suas palavras. Jesus é a nossa árvore boa, Ele é a videira verdadeira. Você está ligado a Ele? Se não, peça perdão e volte para o Senhor agora mesmo. Quem não ficar unido a Jesus será jogado fora e secará, e será como ramos secos que são juntados, jogados no fogo, onde serão queimados. A palavra de Jesus nos fala nesse sentido. Nós temos que ser frutos bons, frutos aprovados por Deus. E nós temos no nosso dia a dia que em Jesus nós temos tudo o que precisamos para produzir bons frutos. Jesus nos escolheu para produzirmos frutos, a fim de que tudo quanto pedimos ao Pai em seu nome, receberemos. Se você ainda não confiou ainda que Jesus é o seu Salvador, saiba que Ele te ama muito e que deseja que você tenha uma vida plena com Ele. Você sabe que temos pecados e que está afastado de Deus? Você quer fazer parte da família de Deus? A Bíblia nos diz que todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crerem em seu nome. Essa é a palavra de Deus para as nossas vidas neste dia, que nós possamos dar bons frutos e que nós possamos estar unidos à videira verdadeira que é o Senhor Jesus. Fiquem com Deus e que tenhamos um ótimo dia, que Deus nos abençoe.